Eu preciso fazer o momento Eu Sou Fiz na História, então vamos para o nosso momento Eu Sou Fiz na História, e o momento Eu Sou Fiz na História de hoje começa com um jogo sensacional para relembrar os nossos meninos da Vila de 1978. Então, no dia 16 de 6 de 1979, Santos 3, Guarani 1. Esse duelo foi literalmente o duelo do campeão brasileiro de 78 contra os meninos da Vila. O futebol campineiro na época era muito forte, no fim dos anos 70 ali, tanto que o Guarani era o time que foi campeão brasileiro de 78, e foi esse mesmo time que enfrentou os meninos da Vila na semifinal do Paulistão de 78. Em um jogo realizado no dia 16 de 6 de 1979, Guarani era o franco favorito, com Careca, Zenon, Renato Pé Murcho, contra um Santos desfalcado de Vitor, Neto, Clodoaldo, Newton Batata e Ailton Lira. Mas, em bela exibição de João Paulo, um gol e 2 assistências, que tinha completado no dia anterior 22 anos, e o aniversariante do dia, Juari, que completava 20 anos e fez 2 gols, o Santos contrariou todas as expectativas e ganhou no Morumbi de 3-1 do Guarani, classificando-se para a final contra o São Paulo. A gente tem um vídeo bem bacana sobre esse jogo. Vem pro domínio de Peter, recolhe bem pelo time do Santos, pode organizar contra golpe. Juari partiu até o lado, João Paulo foi pro comando, ele viu, tocou o bolão para João Paulo, invadiu o Saulo, na grande, e gol! Ali partiu até o lado, João Paulo foi pro comando, ele viu, tocou o bolão para João Paulo, invadiu o Saulo, na grande, e gol! Vai nascer pra bola, bateu e gol! Gol! Guarani! Vamos com Pita pra Juari. Juari domina, vai pra cima dele. Edson, João Paulo, seu lado, ele tocou pra João Paulo. Invadiu, Neneca saiu, João Paulo perdeu o ângulo. Tentou a finta, ganhou de Neneca, limpou por dentro do Passarinho de cabeça e gol! Em um Morumbi com 44.208 pagantes, João Paulo aos 13 minutos e Juari aos 24 minutos do primeiro tempo, Zenon diminui para o Guarani aos 20 do segundo tempo e Juari aos 38 do segundo tempo fecha o placar 3-1 para o Santos. O Santos que foi a campo naquele dia com Flávio, Nelsinho Batista, Joãozinho, Antônio Carlos e Gilberto Sorriso, Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita, Claudinho, depois entrou Célio, Juari e João Paulo, o técnico Formiga. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse jogo? Saudade de ver o Santos ganhar, assim, mais ou menos? Muita saudade. De jogar com vontade, né? Só nos VT mesmo, só no cacete. O nosso segundo jogo, no dia 16 de 6 de 94, Santos 4, Atlético Mineiro 2, pela Copa Denner.
A Copa Denner, a Copa Denner foi uma homenagem que a Federação do Rio de Janeiro fez para o craque Denner, e ela organizou uma competição simultânea aos estaduais, tá? A Portuguesa, onde o Denner foi revelado e dona do passe do jogador, o Vasco, aonde o craque estava jogando na época por empréstimo, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo e Santos foram convidados para essa disputa, e a competição contou com juniores e jogadores reservas. Todos os times jogaram entre si em uma única vez, e os 2 primeiros colocados, após 5 rodadas disputadas na primeira fase, se classificaram para as finais do torneio. A campanha do Santos nesse torneio, ele começa com uma derrota para o Botafogo, por 2-1, ele vence o Atlético Mineiro por 4-0, depois ele empata com o Vasco, ele vence o Cruzeiro por 1-0, e ele vence o último jogo contra a Portuguesa por 4-1. O Atlético Mineiro, ele consegue o seu direito de chegar à final contra o Santos, conquistando 6 pontos na época, e na noite do dia 16/6/94, jogando no Caio Martins, o Santos goleia novamente por 4 gols o time mineiro e se sagra campeão da Copa Denner. É bem interessante porque... Por trás da defesa do Galo. Olha a chegada, Luciano bateu e o gol! Gol do Peixe! Fundo, e agora bateu cruzado e o gol! Do Atlético. Um golaço do capitão camisa 5. Serginho, nas costas do Guto, vai para a linha de fundo. Cruzamento feito, Ranieri de cabeça pela linha de fundo. Um susto no goleiro uruguaio Léo da equipe do Atlético e na torcida do Galo, não? Adson. Sérgio Santos levanta no meio. Zé Renato tá valendo e o gol! Gol! Camisa 10 para o Santos, um toque inteligente, penetrando por trás da defesa do Galo. Olha a chegada, Luciano bateu e o gol! Gol do Peixe! Camisa 11, Luciano. Cruzou na área, olha a chegada, a batida e o gol! Gol! Vai experimentar, rolou, bateu e o gol! Gol! Júlio Mazei e Eli Coimbra. Aqui termina o jogo, é festa do Santos. 4-2 em cima do Atlético Mineiro, depois de uma grande apresentação durante toda a Copa Denner. Realmente foi a melhor equipe. Por tudo isso, o título de campeão. Ser ele o ganhador da Copa. Silvio Luiz, Armando Nogueira, Tostão, Eli Coimbra, Júlio Mazei, na festa santista, aqui no estádio de Caio Martins, presenciado pela Bandeirantes, e mostrou para todo o Brasil. Parabéns, Joãozinho, parabéns, moçada dos Santos, parabéns à torcida santista, a torcida jovem que pegou um ônibus e veio para o Rio de Janeiro para assistir mais esta conquista. Agora, voltamos a São Paulo pela Bandeirantes, o canal da Copa. Meu amor, meu amor, meu amor, Santos, é meu amor, meu amor, Santos. O Santos foi a campo nessa partida com Robson, Sérgio Santos, Marcelo Fernandes, Maurício Cupertino e Cerezo, Piá, Ranieri, depois entrou Marcelo Passos, Zé Renato,
e Serginho Fraldinha. Depois entrou o Neizinho, Demétrios e Luciano, o técnico Joãozinho. Esse é um campeonato que, mesmo sendo oficial, tá, gente? O Santos não incluiu nas suas estatísticas de jogos, tá? Ele colocou como o time misto que participou. Então, ele entra nas estatísticas do time misto do Santos jogando e não do time principal. A gente tem Nem os os aniversários. gols não entraram na contagem? Oi? Nem os gols não entraram na contagem? Entra na contagem pessoal dos jogadores, né? Mas como envolvido em relação ao time principal, esse título eles não classificaram. A gente tem os aniversariantes do dia, e o primeiro aniversariante é o Rodrigo Marcos de Souza, o Rodrigo Mancha, que jogou no Santos de 2009 a 2010, nascido no dia 16/6/86 em Curitiba, volante, jogou 41 jogos pelo Santos, veio do Curitiba e foi campeão paulista de 2010. E a gente tem o segundo aniversariante do dia. Esse sim já é um pouco mais conhecido e já é um pouco mais né? idolatrado pela torcida, Juari Jorge dos Santos Filho. O Juari jogou no Santos de 1976 a 1979 e depois jogou no Santos em 1989. Atacante, fez 229 jogos pelo Santos, 101 gols, é um menino da Vila, campeão paulista de 78 e chegou à seleção brasileira em 1979 e fez 2 jogos. Como a gente brinca aqui, menino da Vila tem direito a vídeo, tem direito a homenagem extra, e com a parceria da nossa parceiraça Bia Ferreira, a gente tem um açoquiz em homenagem ao Juari. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Ferreira e esse é o Aço Quiz, o quiz da Açofis TV e canal Molecada no Ar. Quem está falando é o Juari Rui, jogador do Santos. Queria mandar um grande abraço para a Bia e para todo o pessoal da Sofis. Dizer para vocês que é um prazer, uma honra sempre estar aqui participando e batendo um papo com vocês. Qual o jogo mais marcante? Olha, para mim, todos os jogos sempre foram marcantes. Eu sempre gostei de jogar, então não tinha aquele jogo que a gente se entusiasmava mais ou se entusiasmava menos. Acho que na minha carreira sempre levei todos os jogos a sério. Todos os jogos para mim foram marcantes na minha vida e na minha carreira. Se fosse citar um, não seria legal citar um jogo só. Qual é o gol mais bonito? Falar do gol mais bonito, eu acho que todos os gols que eu marquei foram bonitos, porque todos os gols foram importantes para mim, tanto nos clássicos como em qualquer outro jogos, sempre foi importante marcar gol. Então não tem como te citar um só. Eu acredito que todos os gols, mesmo aquele mais feio, foi bonito. Quem foi o melhor jogador com quem jogou? Eu tive o prazer de jogar com grandes jogadores. Não seria correto nem legal dizer aqui que esse foi melhor ou pior do que aquele outro. Então, todos eles foram importantes na minha carreira e todos eles foram grandes. Acho que não poderia citar um só. Aquele que a gente poderia citar é imortal. Então, todos eles foram grandes, foram importantes. Quem foi o melhor jogador com quem jogou contra? Sim, a gente pode citar. Acho que o jogador mais difícil com quem eu joguei contra, aquele que realmente me deu mais trabalho, foi o Amaral. E hoje temos uma amizade extraordinária.
Eu acredito que o Amaral foi um dos zagueiros, os piores zagueiros, o pior zagueiro que eu encontrei. Porque realmente era muito, muito, muito difícil jogar contra o Amaral. O que significa para você o Santos Futebol Clube? O Santos significa para mim, o Santos é minha história, minha vida, né? Se alcancei tudo aquilo que eu alcancei na minha carreira, se consegui ganhar tudo aquilo que eu ganhei na minha carreira, eu devo única, exclusivamente, primeiramente a Deus e depois ao Santos Futebol Clube. Então, foi onde tudo iniciou. Então, eu serei grato pro resto da minha vida ao Santos Futebol Clube. Qual o seu ídolo no futebol? Não vale Pelé, porque ele não é desse planeta. Eu vou falar para você que foi no meu coração, meu ídolo. Meu ídolo na vida é Deus. Deus é o meu ídolo. Eu creio que não teria conquistado nada se não fosse pela permissão de Deus. E depois de Deus foi meu pai. E meu pai sempre me inspirou. E foi o meu guia. Então, o meu ídolo maior no futebol foi meu pai. Então foi isso. Até o próximo Nossa Quiz. Beijo! A decisão eu fui ver no Morumbi. E esse cara faz um gol em cima do Luiz Pereira. Luiz Pereira era o melhor zagueiro do Brasil há uns 5, 6 anos. Apesar de estar jogando na Espanha, ele era assim, desde 71, 72, ele era o melhor zagueiro que tinha no Brasil. E esse cara, é um dos melhores do mundo, com 18 anos, 17, 18 anos, tira a bola do Luiz Pereira na área e faz o gol. O Morumbi veio abaixo com aquele gol. O Morumbi estava lotado. Lotado de Santista. Olha isso. Lotado de Santista. Lotado de Santista, né? Olha o Juari chegando. Olha o gol aí, que coisa linda! Mas que coisa linda! E a brincadeira aconteceu em cima de quem? Do Luiz Pereira. É isso aí, galera. Esse foi o nosso momento A Sofis na História. E a Sofis na História tem o patrocínio de CETEC, MMDC Designer e Comunicação, Tô Por Aí no Mundo, Dus Contabilidade e LL Vidros e Espelhos.